Fala, galera linda do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Letícia, de Língua Portuguesa. Então, pessoal, vocês devem ter percebido que hoje eu estou num cenário diferente. É porque trabalharemos o gênero textual, entrevista. E no final da aula eu vou falar um pouquinho para vocês também de reportagem. Para trabalhar esse assunto, nós convidamos uma pessoa muito especial para estar conosco. Lembrando que nós não estamos de máscara, mas cumprindo sim todos os protocolos de saúde. Eu gostaria que você se apresentasse e seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sou Doraci Eremita Ferreira, muito conhecida como Dorinha, professora de língua portuguesa da Escola Municipal Realina Adelina Costa. Atuo nas turmas de 7º, 8º e 9º ano. Então, Dorinha, hoje nós vamos conversar um pouco sobre como foi e como tem sido, né, trabalhar nesse tempo com as atividades remotas. Como que foi para você no início, quando você percebeu que teria que trabalhar de uma forma diferenciada e que os seus alunos não teriam esse contato pessoal com você? Como que foi lidar com essa novidade no início? Foi, no primeiro momento, muito desafiador, porque eu imaginava o corpo a corpo, com os alunos, a leitura, a interpretação através do olhar, dos gestos, e imaginava lidar como que seria essa aprendizagem, visando, né, a melhoria dos meus alunos, aprendendo mais a cada dia. Desculpa. Sofri um pouco porque imaginava como que seria essa aprendizagem, que os meus alunos conseguissem 100%, como a gente ousa na sala de aula, né? Trabalhar o dia a dia com eles. Então, eu fiquei questionando como eu iria conseguir a fazer um trabalho de qualidade, visto que os meus alunos, a maioria não tem internet de qualidade e outros, eles não têm nenhum aparelho celular para as ligações normais. Foi entediante, sim, quando veio as férias antecipadas, a partir do dia 18 de março, e eu comecei a planejar, a pesquisar as estratégias de ensino que eu poderia usar no ensino remoto e, em paralelo, eu fazia um diagnóstico da realidade da comunidade escolar e percebia que o acesso aos recursos tecnológicos eram ineficazes e, às vezes, a gente tinha dificuldade para utilizá-los para interagir com os alunos. E como que você acha que o aluno ficou diante dessa situação? Qual que foi o pensamento dos seus alunos? Porque apesar de não ter aquele contato pessoal, acredito que vocês tiveram outra forma de comunicação com os alunos e familiares. Como que os alunos e os familiares receberam esse novo tempo da educação? Eu percebi que foi de uma forma angustiante, porque eles se viram despreparados em relação ao pedagógico e até mesmo em relação aos recursos tecnológicos para realizar as atividades. Mas eu acredito e posso afirmar que a partir do 3º bimestre nós nos encontramos. Foi possível, embora com poucos recursos, avançarmos rumo à aprendizagem, professores, alunos, família. E qual que você acha que deveria, né, ou deve ser a postura de um profissional da sua área diante desse tempo e desse desafio? Porque você falou, né, como que você enfrentou o desafio do ensino remoto, mas qual conselho, assim, né, que eu poderia dizer que você deixa para os profissionais da sua área que estão passando pelas mesmas dificuldades? Eu vejo que os professores, eles devem exercitar a empatia. Nós devemos reinventar, ressignificar as estratégias de ensino. Também diagnosticar a realidade existente e mapear os meios possíveis
para que possamos atingir os alunos. E como que é feito o trabalho na sua escola para que os recursos cheguem até os alunos? Porque, como você disse, nem todos eles têm acesso à internet, por exemplo, têm acesso ao conteúdo que é passado na TV. Como que vocês têm feito para que essas atividades cheguem até o aluno e retornem para vocês? Primeiramente, eu mantenho-me disponível para atendê-los em relação às dúvidas, explicar o conteúdo, revisar e corrigir as atividades. E semanalmente eu posto as aulas enviadas pela equipe de língua portuguesa na plataforma smedgv.com e também envio no WhatsApp privado de cada aluno estas aulas. E, além disso, a escola ela contribui e muito para a realização dessas atividades quando imprime as atividades, as aulas, para aqueles alunos que não têm acesso às ferramentas digitais. Tá? Também eu faço videochamadas, eu faço áudio através do WhatsApp, explicando, sanando dúvidas de algum exercício. Trabalho também com a chamada de voz via WhatsApp. Faço ligação normal para aqueles alunos que não têm internet. Aí eu uso a ligação normal no aparelho deles. E também aqueles que não têm acesso à internet, não têm um aparelho de celular, eu tenho atendimento presencial na escola todas as segundas-feiras, seguindo as recomendações de prevenção à Covid-19. E para aqueles que moram distantes e não têm acesso tecnológico nenhum, a escola faz as impressões e eu levo para alguns alunos que é caminho da escola até o meu sítio, eu levo essas atividades e entrego para eles em casa. Dorinha, e como que você acha que a plataforma, né, onde que são colocadas as atividades para os alunos, e também a TV, como você acha que elas contribuíram, né, esses recursos contribuíram para o desenvolvimento do aluno nesse tempo? Você acha que foram positivos? Que tem algo a melhorar? Qual a sua opinião sobre isso? Eu vejo que as aulas, né, ministradas pela equipe de língua portuguesa, que os alunos têm acesso através da TV, canal do YouTube, na plataforma SMED-GV, elas vieram para desenvolver e muito a aprendizagem dos alunos, visto que elas são significativas, torna a aprendizagem autônoma. Por quê? Porque são aulas que têm como base as práticas de linguagem, os eixos, campos de atuação, objetos de conhecimento, as habilidades da BNCC prevista para cada ano do curso. E, além disso, elas são dinâmicas, interessantes e visam, né, o mundo digital no qual nossos alunos estão mergulhados. Então, eu classifico como positivas e realmente elevam o conhecimento dos alunos. E se você pudesse falar para mim qual o aprendizado que você teve com tudo isso? Porque eu acredito que em tudo na nossa vida, tudo que nos acontece, seja positivo ou negativo, nós temos um aprendizado, certo? Então, qual que foi o aprendizado disso tudo? Porque foi um tempo sofrido. Tem sido um tempo sofrido, né? Para todos. E qual que é o aprendizado? O que é que você aprendeu? Em que é que você acha que vai melhorar quando retornar às aulas presenciais? Olha, eu particularmente aprendi muito, tá? Aprendi muito porque eu tive a oportunidade de acessar, né, ampliar os meus conhecimentos em relação às ferramentas digitais, como, por exemplo, Google Meets,
o Google Games, que eu uso, né, lá na escola para fazer os vídeos para os alunos. Também baixar aplicativos, produzir gêneros, né, digitais, como o meme, que a gente trabalhou muito, os GIFs. Então, assim, isso me ajudou muito e eu tive que aprender isso para interagir com os meus alunos durante as aulas. Além de ter ampliado e muito o meu conhecimento em relação às redes sociais. O Instagram, o TikTok, o WhatsApp mesmo, por exemplo, porque não era uma realidade para mim editar uma foto, por exemplo, fazer uma devolutiva para os meninos. Eles enviam através de foto as atividades e eu consigo editar ali, apontar para eles, ele errou aonde, enviar um recadinho para eles novamente, tá? Então, eu tive que, por exemplo, aprender, ter uma conta no TikTok, fazer uma conta para eu trabalhar o meme com os meninos, né? O Instagram, por exemplo, também. Eu tive que usar muito, além de postar as atividades, né? Curtir aquelas interessantes, eu tive que aprender a trabalhar com essas ferramentas. Então, foi muito... são aulas que trouxeram muito sofrimento para a aprendizagem, e essa aprendizagem ela precisou ser urgente para que eu pudesse interagir com os meus alunos. Então, Dorinha, você gostaria de deixar alguma mensagem para os seus alunos ou para os colegas, né? Os professores que estão na mesma área que você? Se você quiser deixar alguma mensagem, pode deixar, esse é o momento. Então, eu aprendi, o mais interessante disso tudo é que eu aprendi que há novas maneiras de trabalhar, de ministrar as aulas e que essas velhas estratégias, elas precisam ser questionadas, porque o aluno, ele merece aprender principalmente dentro das novas tecnologias, porque eu acredito que traz um interesse maior para o aluno, tá? Então, isso eu senti. Ao retornar para a sala de aula, eu não posso trabalhar da mesma forma que antes, porque o aprender durante essa pandemia com o ensino remoto trouxe novidades positivas, interessantes. Então, é o recadinho que eu deixo, né, para os alunos, para os meus colegas professores. Então, pessoal, na pessoa, né, da professora Dorinha, eu gostaria também de parabenizar todos os professores, né, que assim como ela tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Parabéns para vocês. Nós sabemos que não é fácil, mas unidos nós conseguimos levar uma educação de qualidade, né, a cada um dos nossos alunos. E eu gostaria de agradecer muito, Dorinha, pela sua presença aqui, pela sua participação, que você continue essa professora exemplar, né, da nossa rede, e que Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Viu? Muito obrigada pela sua presença aqui. E agora, pessoal, nós vamos para a segunda parte da nossa aula. Pessoal, então vamos falar agora um pouquinho do gênero. Como eu disse para vocês, vamos falar de entrevista e reportagem. Então, a primeira coisa sobre a entrevista que a gente tem que saber é que ela é um encontro de interlocutores. Como vocês perceberam, né, na minha entrevista com a Dorinha, nós nos encontramos para que eu fizesse as perguntas e ela respondesse. Então, é um encontro de interlocutores que tem qual objetivo? O objetivo de informar, no caso da entrevista jornalística, tá? Ela tem a função de informar. E ela pode ser exclusiva ou coletiva. Como assim? É exclusiva quando uma pessoa só faz a entrevista, né? Quando uma pessoa só faz as perguntas, e ela é coletiva quando vários entrevistadores podem fazer a pergunta para uma ou mais pessoas. Para vocês que gostam muito aí de futebol, sabem que frequentemente a gente assiste na televisão entrevistas coletivas com os jogadores, não é mesmo? E também eu quero que vocês prestem atenção no seguinte detalhe. A entrevista, ela pode ser do tipo narrativo, descritivo, informativo ou opinativo. O que nós mais vemos é o tipo narrativo, né?
Pode acontecer uma entrevista dentro do campo opinativo? Pode, mas né, o caráter inicial da entrevista não é dar a opinião do entrevistador, né? Mas escutar aquilo que o entrevistado tem a dizer. Vamos falar da estrutura da entrevista. Ela tem um título, uma introdução, as perguntas e as respostas. A linguagem será de acordo com o contexto, podendo ela ser formal ou informal. E onde que aparecem as entrevistas? Na TV, na internet, nos jornais, nas rádios, tá certo? E eu trouxe aqui para vocês, então, o exemplo da entrevista que vocês assistiram anteriormente. Vamos lá, aqui aparece o nome do jornal, Jornal SMED TV, a seção do jornal, né, ou da revista, que é entrevista, o nome da entrevistada, o título, a educação em tempos de pandemia. Aí aqui nesta parte tem da entrevista, pessoal, tem a introdução e a apresentação, é o momento onde o entrevistador ele vai falar quem é aquele entrevistado daquele dia, né? E nós temos uma foto da entrevistada que pode ser opcional. Isso daí quem escolhe é a pessoa que está produzindo a entrevista, se vai colocar ou não uma foto. E temos aqui o nome da entrevistadora e a frase em destaque. Qual que foi a frase em destaque dela? Aprendi que há novas maneiras de trabalhar e que as velhas estratégias devem ser questionadas. Aqui nós temos o corpo da entrevista. Eu não vou ler para vocês, mas estará na plataforma, né, para vocês para vocês lerem. E agora nós vamos para a reportagem, falar brevemente da reportagem, né, que é diferente da entrevista. O que seria então a reportagem? A reportagem, ela também está no campo jornalístico. E qual a função dela? Informar também. Está dentro do tipo narrativo, descritivo, informativo e opinativo. E aqui eu quero fazer uma observação, pessoal. Nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de informações que vemos nas reportagens. A reportagem, assim como a entrevista, ela tem a função de informar. Porém, algumas vezes acontece de a pessoa que está produzindo esse conteúdo colocar a sua própria opinião. Isso é errado? Não é errado, mas nós temos que tomar cuidado com as opiniões, né, que essas pessoas colocam, porque muitas vezes pode ser uma opinião que não está de acordo com aquilo que de fato aconteceu, né, que são chamadas as fake news. Então vamos prestar atenção nisso, tá certo? E qual que é a estrutura? Nós temos um título, temos o lead e temos o corpo do texto. A linguagem, ela será formal, clara, objetiva, tá certo? A linguagem tem que ser precisa. Temos que ter direcionado para quem que nós estamos falando. A gente não pode esquecer disso. Para quem que eu estou fazendo a reportagem, né? E falar de acordo com o meu público. E onde aparece? Na TV, na internet, nos jornais, nas rádios, tá certo? Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de reportagem. Nós vemos aqui o nome do jornal, o título, o lead. O que é esse lead? É um resumo. É uma frase em destaque que vai resumir toda aquela reportagem, né? O lead é usado para chamar a atenção dos leitores. E nós temos o corpo do texto, que é onde tem todo o conteúdo da reportagem, que pode ter sido feita oralmente e depois transcrita, tá certo? Isso é chamado de corpo do texto. E aí, como que eu vou fazer, então, uma entrevista? Primeira coisa, eu vou escolher um tema interessante. Nós temos que escolher um tema que vá chamar
a atenção das pessoas que consumirão o nosso conteúdo. Depois, eu vou pensar numa pessoa bacana e fazer o convite. Marcar um dia e um horário para entrevista oral, né? Vou elaborar um roteiro de perguntas para eu não ficar perdida ali no momento da entrevista. No dia da entrevista, a gente pode ser espontâneo ao fazer as perguntas, não precisa ficar presa ali no meu conteúdo que eu programei. Eu posso ser espontânea na hora de perguntar. E depois da entrevista oral, o que eu posso fazer? Eu posso escrever essa entrevista de acordo com o que eu falei para vocês, né? De acordo com a estrutura que já foi mencionada. E a foto é opcional, só se você quiser colocar a foto. Então, pessoal, lá na plataforma tem atividades relacionadas à aula de hoje. E para acessar essas atividades, vocês vão apontar a câmera do celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acessar as nossas redes sociais, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá vocês podem ver a aula várias vezes até aprender o conteúdo. E eu espero vocês na próxima aula.